que tem que clicar no ícone permitir o som. Quer que eu pare para você conversar com ele, para orientá-lo? Será que ele me ouviu? Acho que não, né? Lucas, você ouviu a Fá? A Adri? Eu ouvi, eu respondi, mas eu estava com o microfone desligado. Desculpa. Então, eu não achei essa opção de... Eu também não achei, o meu foi direto. Mas, então, tá tudo certo. Só se for alguma coisa no próprio navegador, né? Eu estou pelo Safari do Mac, eu não sei se tem, às vezes, alguma particularidade aqui, mas... Enfim, assim, eu não achei onde poderia ser. Lúcia, boa noite. Deu certo? Ele mandou às 7h06, eu estou vendo a mensagem agora. O Fá, tem alguns alunos com problemas de acesso, por isso que estou me mandando aqui no WhatsApp, viu? Então, eu estou vendo. A Lúcia entrou. Estou aqui. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Boa noite, Lúcia. Sim. Boa noite, Lúcia. Boa noite. Boa noite. Que notícia boa, né, Lúcia? Excelente. Você Graças. imagina o tamanho da minha apreensão. Estava com o coração apertadinho assim, ó. Ai, que bom que deu certo. Nossa, maravilha. Uma comissão é sempre um estresse, né? Sempre deixa uma pulguinha atrás da orelha da gente, né? Com e certeza. A Rita, né? Bem exigente, assim, né? Muito, né, Dri? Depois eu vou te mandar o relatório, viu, Dri? Ah, bacana. Mas, de qualquer maneira, uma etapa, mais uma vencida. Mais uma. E o curso merecia, né, Lúcia? Com Nossa, certeza. tá? A Paula, tadinha da Paula. Chegou aí faz 1 ano e pouquinho, já passou por uma dessa aí. Já passou por uma... Nossa, e o Zé Renato, todo esse tempo, na maior expectativa... Pois é. Eu e falo não assim, que o coordenador só se transforma em coordenador depois que passa por uma comissão. Então, quer... A Fabiana, então, é pós. Eu acho que a mais tensa de todas foi a da área de pedagogia mesmo. Essa última? Ah, é? A última, né? Tava você, viu, Odri? Você era assim, que estava lá no top of mind. Não, a CPA salva, né? A CPA, ela salva tudo. Não, mas você está falando da comissão lá. Da comissão, é tua da comissão última, também. Ladri. Foi barra. A minha, nossa, traumatizante. Não. Foi um fight. Mas é verdade. Acho que a maioria conseguiu entrar. Acho que sim, pelo menos eles pararam de falar aqui no WhatsApp. Ó, 5 minutinhos, então a gente começa, pode ser? Pode ser. Perfeito. Então tá, 7h30 nós iniciamos. Perguntar aqui para a Amanda. Acho que a Joana também. Então, vou deixar rodar mais um pouquinho a música, Fá. A hora que você quiser, é só avisar e eu paro. Combinado, Lu. 5 minutos, aí já para e a gente inicia. Perfeito. O meu coração já estava acostumado com a solidão. Quem diria que ao meu lado você iria ficar? Você veio pra ficar. Você que me faz feliz, você que me faz cantar assim. O meu coração
já estava aposentado, sem nenhuma ilusão. Tinha sido maltratado, tudo se transformou. Mas agora você chegou, você que me faz feliz, você que me faz cantar assim. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na, 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 na. Ainda bem. Você é assim, um sonho pra mim. E quando eu não te vejo, eu penso em você, desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Teu riso é tão feliz contigo. Meu melhor amigo é o meu amor. E a gente cantar, a gente dançar, a gente não se cansa de ser criança. A gente brincar com a nossa velha infância. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Seus pés me abrem o caminho. Eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho pra mim. Quero te encher de beijos. Eu penso em você, desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Teu riso é tão feliz contigo. Meu melhor amigo é o meu amor. E a gente cantar, a gente dançar, a gente não se cansa de ser criança. A gente brincar na nossa. Eu tive depressão pós-parto. E eu tenho uma irmã. Podemos começar, Fá? Podemos. Espera aí que eu vou colocar para gravar. Já tá, viu, Fá? Já tá? Tá gravando. Ah, que bom. Vamos lá, então. Lúcia, gostaria de falar? Eu quero agradecer aí o convite, inicialmente, né? Participar do Fórum de Educação é sempre um prazer pela qualidade dos temas, das palestras que são trazidos, né, para a gente. Eu acho que é uma oportunidade para a gente vivenciar novas situações, buscar conhecimento, informação. Então, eu agradeço a todos a participação, agradeço a vocês que elaboraram e procuraram, né, montar um fórum aí que viesse ao encontro das expectativas dos nossos alunos. Então, eu desejo aí uma semana
repleta aí de sucesso, tá? E sejam muito bem-vindos. Agradeço ao Lucas Tanuri, né, pela disponibilidade em estar aqui. Se sinta, mesmo de forma virtual, se sinta muito bem-vindo à nossa instituição, ao nosso curso, viu, Lucas? Tá bom? Então, uma boa noite a todos e vamos lá, vamos apreciar. Obrigado, Lúcia. Obrigada, Lúcia, pelas palavras, pela presença. É uma honra recebê-la aqui conosco no evento da pedagogia. Eu também quero aproveitar a oportunidade, primeiro desejar boa noite para todos, para todas, e dizer que também que é com grande satisfação, com grande alegria que a gente abre mais um fórum, né, o Fórum de 2023, o Fórum do curso de Pedagogia, e quero dar as boas-vindas a todos, alunos, alunas, professores, as professoras, outros convidados que estão participando. É uma alegria porque é um momento que a gente consegue reunir, eu sempre digo isso, a gente consegue reunir os alunos do curso presencial e do curso à distância de pedagogia, né? Então, um momento aí de estarmos juntos nesse evento. E agradeço também a disponibilidade, a presença do Lucas de estar aqui conosco. A gente inicia, né? Então, a gente abre esse fórum que tem como tema, né? Educação em debate, questões atuais. E eu espero e eu desejo que esse evento seja realmente um momento de diálogo, que a gente possa criar um ambiente de diálogo, que esse diálogo possa ser aberto, possa ser construtivo, e que a gente possa compartilhar nossas ideias, nossas opiniões, né? Que seja um momento de aprendizado, e que a gente pense sobre os momentos, sobre os desafios que a educação enfrenta atualmente. Né? Falar de educação é um tema extremamente importante, é a nossa área, a gente está mergulhado nas questões que envolvem a educação o tempo todo, então é extremamente importante pensar a educação em todos os seus aspectos, em vários sentidos, né? Abordando várias questões. E é isso que esse fórum traz. Ele traz diferentes questões que são pertinentes, questões que são atuais diante dos acontecimentos que a gente tem vivenciado. Então, eu espero que a gente possa ter uma experiência enriquecedora neste fórum, que ele seja construtivo, como eu já disse, e que a gente aproveite essa oportunidade, né, de aprender uns com os outros e de pensar a educação como uma educação mais eficiente, mais eficaz, uma educação que realmente prioriza a transformação social, uma educação que seja para todos e todas. Então, obrigado por estarem aqui, agradeço a presença de cada um e desejo um bom evento, uma boa semana para todos nós. Passo a palavra agora para o Danilo, que vai abrir essa noite e apresentar o nosso palestrante. Obrigado, Fabiana. Uma boa noite. Pode falar. Quer falar alguma coisa, Fabiana? Não, eu ia pedir para a Lu passar um vídeo, mas eu vou deixar para depois. Pode falar, Danilo. Pode falar. Então, vamos lá. Uma boa noite, né, a todos e a todas. A gente está iniciando aí o nosso 9º Fórum, né, de Educação do curso de Pedagogia da Faculdade São Luís. Né, agradecer mais uma vez ao Lucas Tanuri, né, por estar fazendo parte aí do evento. Né. O tema de hoje, né, da palestra é o grande desafio das pequenas coisas. Tá? Então, uma boa noite a todos e a todas. Aproveitem a noite de estudos e de novos conhecimentos. Tá? Lucas, é com você. Obrigado, Danilo. Obrigado, Lúcia. Obrigado, Adriana, pelo convite, pelo contato. Eu vou estar aqui trazendo algumas questões pessoais, alguns pontos de vista, algumas histórias, e eu quero deixar aberto já desde o início para perguntas, diálogo. Eu acho que a conversa nossa pode fluir de uma forma muito orgânica aqui. Eu não me importo se... Eu sei que a gente está num evento online aqui, né, mas de ser interrompido por alguma pergunta, eu acho que isso é sempre muito bem-vindo. E aí a gente vai articulando e vendo como é que a gente caminha a partir dessa pergunta, a partir desse caminho, né?
que eu acho que é assim que a gente vai articulando com tudo na vida, né? Eu sou fotógrafo. Lucas, Oi. tudo bem? Eu queria te apresentar. Por favor, tudo bem? Sim. Bom, Lucas, eu também agradeço imensamente a sua participação e eu quero aproveitar o momento para apresentar o Lucas, né, a todos e todas. O Lucas é formado, o Lucas Abi Rached Tanuri é formado em Publicidade e Propaganda pela Uniara, tem paixão por desenhos desde a infância, trabalhou como fotojornalista, tendo fotos publicadas nas primeiras revistas e jornais do Brasil e publicações no exterior. Ainda no jornal, também trabalhou como editor de fotografia, além de ilustrador do caderno infantil semanal. É autor do livro O Grande Desafio das Pequenas Coisas, de 2018, em parceria com a sua filha Marina Tanuri, que é diagnosticada com TIA, transtorno do espectro autista. O livro aborda vivências de forma poética dentro da comunicação que estabeleceu com ela. Autor do livro Quando Marina Perde o Sono, de 2022, que também conta com uma animação 2D que acompanha a obra. Como ilustrador, trouxe para a imagem os mais diversos contextos e reflexões de forma onírica para os livros acadêmicos, estudos científicos, livros infantis e ilustrações editoriais. Como escritor, conduz o cotidiano costurado entre estudos técnicos e poesia. Entre as animações produzidas, 2 foram premiadas: a Lápide, no Festival Internacional Bang War... Me corrige. A Ardes, é isso? O Vardes, Bang de Award. Portugal, e A Face Oculta da Lua, pelo Itaú Cultural. Formado como terapeuta corporal pelo Instituto Raiz. Aí me corrija a pronúncia do Bang... Bang alguma Award. coisa que não pronunciei adequadamente. Tá ótimo, Adriana. Obrigado. Obrigado pela apresentação. É engraçado, né, a gente se apresentar. E eu estou aqui para falar de diagnóstico também, né? Quer dizer, no que cabe numa apresentação, né? O que cabe num diagnóstico? Acho que tem sido tão polêmica essa questão de diagnóstico ou não. Enfim, a gente pode entrar nessa questão depois. Eu estou abrindo um pouco essas questões porque estou conversando aqui com o curso de pedagogia, né? Então eu acho que algumas falas, algumas coisas, acho que cabem aqui dentro desse nosso campo, aqui dentro desse diálogo. E eu ia começar me apresentando que eu sou fotógrafo, então ela trouxe aqui outras coisas, então é um pouco disso. Eu trabalho, minha profissão talvez principal seja fotografia, mas isso tem mudado bastante, então eu trabalho também com animação, com ilustração, e hoje, né, formado como terapeuta corporal, né, como analista corporal. Eu venho de um contexto que hoje a gente chamaria de atípico, né? Porque isso eu falo não só pela Marina, minha filha mais velha, que é autista, né? Eu sou pai de 2, e a Marina mais velha é autista, e tem o Gael mais novo, que é neurotípico, né? Mas eu venho de um contexto ainda mais antigo, assim. Minha irmã mais nova, ela tem paralisia cerebral, e eu vim, então, acho que desde os 2 anos de idade, convivendo nesse ambiente atípico, né? Minha irmã é 2 anos mais nova que eu, então há 40 anos eu vejo como uma perspectiva de irmão, vendo minha mãe cuidar e vendo como é que ela trazia isso há 40 anos atrás. Eram bem diferentes, né? Enfim, não haviam diálogos como esses que a gente está trazendo aqui, ou mesmo profissionais, assim, mesmo aqui na cidade não havia fisioterapeuta, né? Não haviam vários profissionais que hoje são tão comuns e que na época não tinha para atender. Então, isso eu acho que me enriqueceu, essa questão de ter um outro olhar, uma outra vivência, né? Eu acho que isso foi muito rico para mim.
E hoje, né, a Marina agora domingo vai fazer 12 anos. Então, ela já está adolescente já, então a gente está passando por outras questões. E um pouco da história que eu venho trazer, entre várias outras coisas, é o período desse início que até originou o livro Grande Desafio das Pequenas Coisas, que é esse livro aqui, não sei se todos estão vendo. A Marina, ela foi diagnosticada, e eu não sei se todos têm assim, o conhecimento do transtorno do espectro autista, mas, assim, falando de uma forma bem simplificada, porque a gente fala de transtorno do espectro, né, e esse espectro ele é muito amplo, seria, assim, uma dificuldade social, uma disfunção sensorial, muitas vezes, alguns têm uma dificuldade grande na comunicação, na tradução, e, enfim, acho que ao longo dessa conversa a gente vai estar identificando com algumas dessas coisas, ou clareando algumas dessas ideias para entender um pouquinho do que é isso que eu estou falando desse transtorno sensorial, né, dessa disfunção sensorial, ou da parte de comunicação, tudo, né. A Marina, ela vem de uma síndrome genética, né, a qual a gente ainda não chegou a uma conclusão, a gente já viajou em algumas cidades, mas não tem uma conclusão, mas isso nunca foi a nossa grande preocupação, de ter um diagnóstico de qual que era a síndrome genética que originou tudo isso. Mas tivemos esse susto inicial, sim, e a gente buscou, e a gente teve nosso momento de luto, a gente teve nosso momento de rever o que é o ideal e o que está ao nosso alcance, né? Eu acho que essa é uma das grandes questões que a gente vai trabalhando o tempo todo, né? Eu falo aqui como pai, e conversando com vocês também, como pedagogos, ou como futuros pedagogos, e como que isso vai se dar também no convívio, na sala de aula, porque nós também passamos por isso, né? Talvez de uma outra perspectiva, né? Mas também convivemos com isso. Então, a Marina, ela demorou muito para falar. Ela ainda, hoje, ela fala com bastante dificuldade, né? Nem sempre ela é clara no que ela deseja, como traduzir esse desejo. E eu acho que muito do que acontece vem de uma tradução, né? Então, a gente vai se traduzindo o tempo todo e a gente vai ajudando o outro a se traduzir. Então, eu acho que eu estou aqui um pouco nessa função, de tentar trazer algumas informações que ajudem a gente a traduzir algumas coisas do nosso dia a dia, ajudem a gente a raciocinar, né? E isso a gente faz o tempo todo. Vocês, como professores, ou como amigos, ou como primos, ou como irmãos, filhos, pais, a gente tem essa função de ajudar o outro a traduzir algo que está difícil em nós, né? Então, se a gente parar para pensar um pouquinho agora, e mais como uma reflexão, eu poderia perguntar para cada um de vocês qual está sendo a sensação de vocês agora. Talvez alguns consigam responder isso de uma forma rápida, qual está sendo a sensação que eu estou tendo nesse momento, qual está sendo a minha sensação de agora. Talvez alguns demorem um pouco mais para trazer o que é essa sensação, qual que é a minha sensação. E tudo isso tem a ver com a nossa comunicação. A gente parte de uma sensação. E se eu não consigo interpretar essa sensação, não consigo saber qual que é a emoção que ela está gerando, né? E essa emoção não bem definida, às vezes eu não vou saber qual imagem que ela vai gerar, porque a partir de uma emoção também nos geram imagens, e a partir dessas imagens a gente consegue traduzir para palavras e frases, né? Então, essa revisita a nós mesmos, acho que é o mais importante, acho que isso foi o que eu mais fui aprendendo ao longo da minha história, assim, com a Marina. E eu falo isso porque, como pai, eu ficava buscando muito, ainda busco, é claro, caminhos e tratamentos e tudo mais, mas eu via que quanto mais eu me conhecia, mais isso me ajudava a conhecer ela, ou sentir ela, ou perceber ela, né? E a Marina, por ela não falar, por ela não se comunicar durante um bom tempo, ela tinha uma agonia com o toque. Então, se eu ia chegar perto dela e abraçar, coisa que todo pai e mãe já quer fazer com o filho, de dar uma amassada neles, ela saía, ela não queria estar perto. Tinha agonia com isso, com a questão da pele.
esse sensorial dela ia para coisas sutis, como, por exemplo, estar super feliz na hora do banho, a hora que ia sair, a pôr enxugar ela com a toalha, ela já ficava nervosa, porque a textura da toalha mudava, a forma como ela sentia a toalha. Mas eu percebia que o desenho trazia trazia ela muito próxima. O desenho ajudava ela a estar próxima de mim. Então eu desenhava muita coisa para ela. Desenhava para contar uma história, desenhava para poder falar do cotidiano, desenhava para explicar coisas da casa, coisas da rotina, sentimentos, enfim, tudo. E isso trazia ela para perto. Então cada vez que eu desenhava eu via que ela chamava atenção. E junto com isso, eu vou mostrar aqui no fundo do livro. Não sei se todos conseguem ver, mas ela ficava com uma série de objetos muito aleatórios entre si. Tem desde de presilha de cabelo até abridor de garrafa, tem controle remoto da televisão, tem utensílios domésticos da casa, enfim, essa série de objetos que ficavam muito soltos, assim, em termos de significado e concordância, mas ela tinha esse hábito de ficar pondo e tirando de um baldinho. Ela gostava muito disso. E aí eu comecei a pegar isso como mote e comecei a falar, não, então vamos criar a partir disso. E vamos trazer um significado para isso. Foi para Marina, cada objeto que você me trouxer, eu vou criar um desenho. Então, eu vou compartilhar aqui a tela só para vocês entenderem um pouco do que é essa maluquice. Mas, bom, aqui é a Marina. Não sei se vocês estão vendo. Está aparecendo aí, Adriana? Aqui é a Marina. Assim. Eu falei que agora ela vai fazer 12 anos. Aqui, nessa foto, ela estava com uns 8. E no livro, ela tinha entre 6 e 7, quando eu comecei a fazer esses desenhos. Então, entre 6 e 7 anos, ela ficava com esses objetos. E como ela não escrevia, não falava, eu fui usando isso como ponte. Então, eu pedi para ela me trazer o primeiro objeto. Eu falei, me traz alguma coisa, vamos brincar, vamos fazer alguma coisa, né? E ela me trouxe esse. Isso aqui é uma grelha de churrasqueira de uma casinha de boneca, uma grelha bem pequenininha. E na hora que ela me entregou, eu não soube muito bem o que fazer, não. Então, eu falei para ela, me traga outro, né? E aí, quando ela trouxe um outro objeto, eu fui criando outros desenhos. E aí, quando eu comecei a entrar nessa brincadeira, eu falei para ela, me devolve a grelha, que eu acho que agora eu tenho uma ideia legal para ela. E ela me devolveu a grelha, eu fiz essa gaiola se abrindo, um passarinho voando, né? E começamos a criar uma série de brincadeiras. Ela me deu um zíper, eu fiz o coelho, eu achei que se assemelhava muito aqui ao focinho do coelho, a orelha, né? E fui trazendo significado para esses objetos que ela trazia, né? A letra B, né? Fiz o Batman, que é um cabo USB, então eu associei essa coisa de tecnologia, uma coisa meio hipster, uma barba, né? Me lembrava como se, para mim, parece que tá de óculos, né? Então eu fui trazendo significado para isso, concha, porque a gente tem bastante concha em casa. E tudo isso que ela ia trazendo, eu ia transformando em desenhos. Controle remoto da televisão, aqui prédio, né? Enfim, outras coisas que eu fui fazendo também a partir disso. Aqui são prédios, né? Aqui é um prédio famoso da cidade, assim, é o ginásio da cidade, o Gigantão. E ela gosta muito de sanfona, né? Então eu fui fazendo desenhos e trazendo isso para ela como significado. Aqui é ela já desenhando e fazendo algumas coisas também junto comigo. E com isso, a gente foi trazendo uma forma de estar junto muito, muito gostosa, porque com isso, no começo eu confesso que ela ficava um pouco sem entender. Eu acho que ela ficava olhando, aí quando saía algum bicho, ela se interessava mais e via. Como, por exemplo, eu pegava aqui o abridor de garrafa, né, que ela me deu, e fiz um elefante, por exemplo. Ela gostava muito quando virava bicho, né? Não sei se está claro aí para ver, né? Mas aí eu peguei e desenhei um elefante para ela, né? Com o abridor de garrafas. Ou então com uma presilha de cabelo que ela me deu, eu desenhei um tucano. Eu comecei a ver que ela gostava muito dos bichos, assim. Então eu fiz um tucano com a presilha que ficava no cabelo dela. E aí isso foi trazendo uma proximidade, porque ela tinha um interesse muito grande nesses objetos. Então, eu usei eles como um objeto de contato maior, para a gente criar uma brincadeira entre nós. Já que as brincadeiras que eu criava, as coisas que a gente criava, nem sempre chamava atenção, ela tinha uma dificuldade. Ir para o imaginário é uma coisa difícil.
muitas vezes para o autista. E eu estou falando com a Marina especificamente, né? Então eu sempre estimulei muito ela. Isso sempre vou deixando claro do tamanho do espectro. Então, para a gente nunca focar no diagnóstico, né? A gente tem muito hábito de dialogar com o diagnóstico, e eu acho que a gente tem que dialogar muito com a pessoa, né? Então, eu estou falando muito da Marina aqui como um exemplo disso, trazendo isso como um exemplo do que acontecia aqui. E aí ela foi se envolvendo muito com isso, né? E isso era uma brincadeira muito nossa, tanto é que uns amigos que falaram assim, falou, poxa, por que você não transforma isso num livro? E quando surgiu essa ideia de transformar num livro, isso foi muito legal, porque em nenhum momento eu tinha pensado que isso poderia virar um livro. E quando eu comecei a estruturar ele para que ele virasse um livro, eu quis que ele virasse um livro, se alguém, né, for ter ele em mãos, vai ver que é um livro que ele tem um papel mais grosso. Eu queria que ele fosse um livro onde a criança, né, o adulto pudesse rabiscar, pudesse colorir. Tem partes do livro que eu sugiro que recorte o livro, tem partes do livro que eu também sugiro desafios. Eu trago poesia. E ele tem umas facas especiais que eu queria que o livro fosse meio objeto também. Por isso que eu peço para recortar e tudo. Então tem páginas que são furadas, sabe? Para ter também toda essa questão tátil, né? Porque assim como os objetos surgiram como uma ponte para mim, como um canal para eu me comunicar com a Marina, quando os amigos meus falaram assim, transforma isso no livro, eu falei, poxa, então vou fazer um livro que ele também sirva de livro-objeto, que ele também sirva de um livro ponte, que ele também possa servir de um livro, onde ele traga um canal de comunicação, que muitas vezes, às vezes a gente procura um canal de comunicação que a gente não sabe exatamente qual, né? Isso eu falo em todos os aspectos, pode ser pode ser uma empresa, pode ser uma escola, pode ser um diálogo de pai e filho, independente de ser típico, não é muito típico a gente ter dificuldade na nossa comunicação, dificuldade na nossa tradução, né? Então, eu queria que o livro fosse assim. E aí, para apresentar esse nome do livro, porque como eu não sabia que ia virar livro, eu muito menos tinha um nome para ele, né? E aí, enquanto eu escrevia, surgiu um nome que é o Grande Desafio das Pequenas Coisas, que acho que é algo que eu foi me despertando muito, assim. O grande desafio ele está em como a gente vê os detalhes, né? O grande desafio está em como a gente se percebe, em como que as coisas estão no sutil, né? E a gente deixa de observar muito o sutil porque a gente vai para um raciocínio muito mecanicista, para um raciocínio muito automatizado. Assim, a gente tem sempre 5 dicas para alguma coisa, 7 dicas para tal coisa, a gente sempre tem alguma coisa muito automatizada. Isso tira a gente de uma forma de raciocinar as coisas de uma maneira mais funcional, né? Então eu falei, nossa, ele vai se chamar o Grande Desafio das Pequenas Coisas, né? Como é que a gente chega nesse sutil? Como é que a gente chega nessas pequenas coisas? E aí, para eu apresentar esse nome, como eu fui muito grato até esses amigos que me impulsionaram a transformar isso no livro, eu falei, vou apresentar esse nome em forma de uma animação, né? Que é uma animação até que eu deixei aí com a Adriana, se você puder passar, Adriana, porque eu nunca tinha feito animação, sempre tive vontade de fazer animação. Aí eu falei, então eu vou apresentar esse nome através de uma animação do livro. Você acha que está tranquilo para passar? Tá. Aí eu já continuo, ela é bem curtinha. Já estou compartilhando. Uhum. Eu estou compartilhando aqui. Nossa, agora não estou dando certo. Agora começou a não dar certo aqui, Lucas. Agora parece uma coisa, né? Espera um pouquinho, mas vai dar. Novamente. Se a gente testa e na hora H
Agora vai. Enfim, eu quis fazer essa animação para poder apresentar o nome do livro, né? Ela acabou travando aqui um pouquinho para mim, não sei se vocês conseguiram ver, mas assim, ele vai transitando, porque a hora que eu escrevi o nome do livro, isso aqui me veio a imagem de um boneco também, e esse boneco ele acabou representando, assim, como um carinha que está recebendo desafios e eu não sabia muito bem como lidar com esses desafios, né? Então, ele começa a cair objetos, ele não sabe muito bem, ele começa a meio que fugir disso, né? Até que ele encontra uma caneta, acha que ali vai ser uma solução, mas mesmo assim isso espanta ele, né? De como que vai ser essa solução. Eu acho que isso também, né, surgiu de uma forma bem lúdica, bem de brincadeira, mas tem muito a ver, porque a gente às vezes se assusta com o fato da gente poder ter uma solução, né? E como lidar com isso, né? Como lidar com essa potência, com esse poder, com esse trabalho e assumir responsabilidades daquilo que a gente nos cabe fazer, né? Enfim, e aí eu comecei a ir fazendo esses desenhos, e isso foi tomando forma no livro. Eu vou continuar aqui mostrando mais algumas imagens. Vê se está... Opa! Está aparecendo, né? Então, aqui a Marina começou a desenhar bastante com a gente, assim, e participar. Eu achava um barato dela vir aqui no escritório. E aí eu ia criando esses personagens, ela começou a criar alguns nomes para eles. Esse daqui é o Cassim, que era um pássaro que a gente foi inventando e tal. E ela começou a trazer sugestão, ela começou a ir para o imaginário. Isso eu achei muito legal, né? Como eu falei, assim, é um lugar difícil de ir. As coisas são muito retas, são muito óbvias, né? Então, se você tem uma rotina, essa rotina ela tem que ser muito respeitada. Se você tem algo que foi dito, você tem que cumprir, né? Se a gente muda, ela fica muito frustrada, ela entra em crise e tal. Então, poder ir para o imaginário nos ajuda muito a lidar com essas crises, a lidar com os imprevistos que a gente tem na vida, né? Porque a gente tem que ter a criatividade para a gente conseguir lidar com os imprevistos, né? Então, se a gente tem uma dificuldade nisso, uma das ideias era estimular isso. Então, quando ela me deu o Clips, eu fiz um desenho. Eu fiz, na verdade, esse daqui, que é um jacaré. E não sei se está bom de ver aí. Vou aumentar aqui. E aí eu perguntei para ela, assim, né? Eu falei, você, qual que você faria, né? O que você faria? Aí ela que me deu a sugestão de fazer uma igrejinha, né? Ela falou, uma igrejinha. E fazia a posição com a mão, assim, né? Tentando caçar a palavra. E isso foi indo, né? Aqui já é ela com o livro. Ela colorindo o livro, como eu falei, o livro era para colorir, aqui ela tá colorindo o livro, né? Enfim, aqui eu estou trazendo alguns exemplos do que aconteceu. Isso daqui era uma forminha de cupcake, ela me trouxe isso, eu não sabia exatamente o que fazer, eu fui dobrando essa forminha, aí eu vi que saiu um beijo, aí eu fiz esse beijo para ela, né? Enfim, eu fui adaptando muita coisa. Essa foto eu gosto porque para eu fazer o livro, eu imprimi em casa primeiro um boneco para eu entender como é que ia ser a estrutura desse livro, qual que ia ser a narrativa dele. E quando eu dei para ela esse boneco, ela não largou mais, ela ficava com ele dia e noite, qualquer lugar que ela fosse, ela tinha que pegar esse livro e levar, porque ela começou a reconhecer os desenhos no livro.
E eu acho que isso deu uma vontade muito grande dela começar a querer ler mais. Ela não tinha leitura ainda. E aí o fato dela querer ler para querer saber o que estava acontecendo. Eu ficava contando ali para ela o que estava sendo escrito e tudo mais, né? Ela querendo desenhar, ela querendo pegar esses objetos e trazer e inventar coisas do jeito dela. Isso foi muito gostoso de ver. Então você vê o que partiu de tudo isso, né? De abridor de garrafa, cotonete, letras, clipes, né? Deu origem ao livro. O livro deu origem a uma exposição no Sesc, que foi outra coisa que eu não imaginava que fosse acontecer, porque quando o Sesc chamou, eu falei, nossa, eu não tenho nem preparado isso. Eles falaram, mas você não tem os quadrinhos? Eu falei, não, isso nunca virou quadrinho, né? Isso era brincadeira nossa. Eu falei, vai virar quadrinho agora. Então comecei a montar e foi uma exposição com os objetos originais. Isso foi uma delícia de ver, assim, os objetos que a gente montou, os objetos reais, né? Então, junto com os desenhos, né? Que são em 2D. E aí ela tinha uma coisa. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Vocês me veem quando vocês estão vendo essa tela ou vocês só estão vendo a tela? Eu te vejo também. Vê também, tá? Porque Sim. eu só estou vendo a tela. Porque aqui eu queria fazer só uma observação. Eu falei dessa questão sensorial da pele, do contato, de não querer abraçar, ou da textura da toalha, coisas assim. Mas há um sensorial também muito sensível ao som, à imagem, a tudo, ao paladar. Muitos são muito seletivos, há uma seletividade. Não necessariamente vai ter uma seletividade, mas pode acontecer de ter uma seletividade alimentar. Não é o caso da Marina. A Marina não teve uma seletividade alimentar, mas ela teve essa questão do som. E o som, para ela, eu sempre tive o hábito de ouvir música em casa. E aí eu ia lavar a louça, eu ligava um rádio e ia lá. Eu ia arrumar alguma coisa na casa, eu ligava um som e ia fazer. Só que com ela, cada vez que eu ia ligar, ela ficava extremamente nervosa. Ela ficava muito irritada. E eu não entendia o porquê. A gente achava que era uma sensibilidade ao som. Fomos fazer teste auditivo e não entendia assim, o que poderia ser. E eu colocava baixinho, tentava mostrar para ela, falava, ó, o som baixinho. Aí teve um dia que eu tinha um rádio e aí eu fui mostrar para ela a música e tudo mais, e aí ela foi e colocou a mão na caixa de som. E isso foi muito legal, porque a hora que ela colocou a mão na caixa de som, ela achou o lugar do som, sabe? Ela achou da onde que o som vinha, porque o som ele é espacial, né? A gente não tem esfíncter para o som, né? Nosso ouvido não tem esfíncter, a gente não consegue bloquear o som. Se você tem alguma coisa, você ouve, e ele te vibra o corpo inteiro. Então, você não tem como bloquear. Ele está vibrando você, ele está, claro que principalmente pelos ouvidos, mas ele te vibra no corpo inteiro, tudo vibra. A imagem, você consegue fechar o olho. Você fecha o olho, você parou de ver, né? Se tiver algo estiver te incomodando muito. Agora, o som, não. E ela não sabia direcionar de onde vinha isso. Mesmo nas brincadeiras de esconde-esconde, às vezes eu ficava dando dica para ela, assoviando, para ela saber onde é que eu estava, ela não conseguia identificar de onde vinha. O espacial dela estava muito bagunçado. Então, quando ela pôs a mão na caixa de som e achou o som, isso para ela foi muito mágico. E a gente ia no Sesc, tentava levar ela em shows infantis no Sesc, e ela não ia, porque quando a gente chegava lá, ela queria ir, porque ela começou a se interessar muito por música infantil em casa. Mas a hora que a gente chegava lá, era muito alto. E depois que ela descobriu essa coisa do som, cada vez que a gente chegava no Sesc, ou em algum lugar que tivesse som alto, ela tinha que achar a caixa de som e tinha que ir até a caixa de som e pôr a mão e sentir para poder sentir vibrar e achar ali está o som. Então essa foto é muito forte porque aí foi o lançamento do livro. E quando a gente foi lançar o livro, eu falei para o Sesc, olha, eu não sei se ela vai subir porque ela tem uma certa aflição e tal. Mas a hora que ela viu as imagens, ela sabia que era sobre ela foi a primeira a subir no palco. E ela foi a primeira a querer ficar lá. E ela ficou lá do começo ao fim, assim, sabe? Ela queria ouvir tudo, ela queria saber tudo o que estava acontecendo. Eu vou dar alguns saltos aqui, que eu sei que o nosso tempo é um pouco curto, mas aí depois a gente também abre para perguntas e eu vou estar super à disposição aqui. Mas esse grande desafio das pequenas coisas tem a ver com isso, né? Do que faz algo ser algo. Assim, a hora que eu pego um objeto e transformo ele em alguma coisa, né?
eu mudo a função dele, né? O abridor de garrafa deixou de ser o abridor de garrafa, porque o contexto dele mudou, né? O contexto dele se alterou. A situação faz com que a gente mude, né? Que a gente se coloque em um novo contexto. E a gente tem que estar atento a esse contexto, a gente tem que estar atento ao que está à nossa volta, né? Então, eu vou voltar aqui um pouquinho, porque quando eu fui me apresentar, eu me coloquei como fotógrafo, a Adriana foi me apresentar ali, trazendo a qualidade da imagem estava ruim. Eu só estou lendo as mensagens agora, gente. Não estava dando para ver nada do que eu mostrei. Mas, enfim, eu vou tentar traduzir um pouco em imagens aqui as coisas que eu trouxe. O que eu estava falando... Acho que eles estão se referindo, o Lucas, ao vídeo que nós passamos. Ah, tá. Foi o vídeo. Tá. Porque, assim, eu estou trazendo essa questão do contexto, porque os desenhos têm muito disso. Eu trouxe aqui uma imagem, né, uma das imagens do livro, que é esse elefante. Em nenhum momento eu alterei o abridor de garrafa. O abridor de garrafa eu não mexi nele. O que eu fiz foi mudar o contexto dele. Eu peguei e desenhei em volta desse abridor de garrafa. Esse abridor de garrafa passou a ser uma outra coisa, porque o contexto dele fez com que ele fosse outra coisa. E eu acho que quem está aqui no curso de pedagogia faz parte de uma mudança de um contexto. Faz parte, né, todos nós, em qualquer situação, a gente faz parte de uma mudança de contexto. Então, quando eu estou aqui, eu não estou mais aqui como fotógrafo, porque esse contexto me colocou em um outro papel, né? A Adriana apresentou ali a questão de animação, que eu acabei tendo algumas outras animações que eu fiz, que foram premiadas, mas eu também não estou aqui como animador, né? Como ilustrador, apesar de estar falando da parte de ilustração, mas eu estou tentando aqui, através desses recursos, traduzir um pouco disso, e esse contexto me trouxe muito disso. Então, a gente poder mudar e traduzir um pouco do contexto de cada um, eu acho que tem muito do nosso papel, e a gente tem que estar atento do que a vida está pedindo de nós nesse momento. Então, para cada contexto, quando eu falo que para cada contexto nós somos um, é nesse sentido. Então, se eu estou em família, qual que está sendo a minha função ali? Né? Para a Marina, eu vejo que eu tenho que fazer um papel de superego muito forte. Se a gente for trazer dentro das funções aí do que o Freud trouxe de um mapeamento do aparelho psíquico, né? Entre o id, ego, superego, né? Eu acho que vocês estudam um pouco isso. A gente faz muitas vezes a função de superego porque esse superego ele é difícil, né? Muitas vezes no autista. Então a gente precisa ter uma presença ali. Em outros casos a gente tem uma outra função e essa função vai mudando o tempo todo. Então qual que está sendo a minha função nesse momento, né? Nesse segundo livro eu trago uma outra coisa. Aqui é quando Marina perde o sono. E eu escrevi ele quando a Marina tinha 1 ano. Foi antes de eu saber o diagnóstico da Mari, né? Eu lancei ele ano passado, mas foi antes de saber desse diagnóstico. E aqui eu falo muito dessa questão do onírico, dessa questão do inconsciente que nos vem em sonhos e que a gente não consegue traduzir. Ele tem uma animação ali no final do livro que dá para ver que é o sonho dela. E como que a gente fica o tempo todo tentando traduzir o outro? Eu não sei se eu estou aqui como um bom tradutor de muita coisa que vocês estão querendo ouvir, mas a gente tá tendo que traduzir o outro e tendo que ser traduzido o tempo todo. Quando a gente fala algo, quando alguém nos ouve, a gente espera uma tradução, a gente espera uma reverberação disso, a gente precisa de uma complementação do raciocínio do outro. E é isso que a gente foi trazendo para a Marina o tempo todo. Então, eu trouxe aqui dentro desses livros como exemplo, mas a gente faz atividades mais diversas. Ela está super ligada à música agora. Isso tem sido incrível, assim. Ou questões com as palavras, depois que ela foi para a palavra, depois que ela foi para a escrita, depois que ela conseguiu também trazer um pouco da sua tradução dentro da escrita e da fala, e à medida que ela foi se estruturando nisso, foi ajudando muito, né? Enfim, eu acabei falando bastante aqui, eu não sei como é que a gente está de tempo, aí se eu estourei o tempo, mas eu quero deixar aqui também para perguntas, estou super à disposição. Eu vi aqui algumas mensagens a respeito das imagens.
que estavam ruins, mas, enfim, eu não sei se a minha fala também estava sendo clara, né? Quando a gente se altere a complexidade humana, né? O quanto que a nossa função de tradução o tempo todo e de não conseguir nos traduzir. A gente precisa muito do outro para conseguir se traduzir. E eu acho que isso a gente faz o tempo todo, em conversas. Se eu estou aqui, eu acho que eu estou tentando trazer um pouco de recursos do que a gente consegue trazer para ajudar numa tradução do que a gente precisa, do que a gente vai caminhar, né? Então, essa busca sensorial para a gente conseguir traduzir é essencial. Então, se a gente não toca o outro, a gente nunca vai conseguir chegar numa boa tradução, né? Enfim, desculpem se eu me delonguei aqui, estou super aberto a ouvi-los também. Olá, pessoal. Boa noite. Não sei se eu estou em tempo, eu estourei o tempo, né, Adriana? Não, tá ótimo, estamos dentro do tempo. Pessoal, querem conversar com o Lucas, fazer perguntas, saber mais da experiência dele com a Marina e com a comunicação, né? Como que a necessidade de estabelecer essa comunicação gerou, né, coisas tão lindas e contribuiu, né, tanto para o desenvolvimento seu, né, da Marina, e para o enriquecimento desse processo, né, para a compreensão de todas essas pequenas coisas que são tão grandiosas e que a gente vai aprendendo a lidar na medida em que a gente vai criando, né, formas de, né, lidar e buscando jeitos e trocando, né, o pneu, né, aprendendo e fazendo, né, ao mesmo tempo que a gente tem que fazer, né? A gente vai... Aprende fazendo. Aprende fazendo, né, porque né, não tem um processo formativo né, que dá um suporte, né, anterior, é que tem que, né, encontrar o jeito de trabalhar, né, as atipicidades da maneira, né, entender a complexidade, as individualidades, as subjetividades e contribuir para que essas, né, te afetem e afetem no desenvolvimento do outro. Eu vou falar um pouquinho e creio que as minhas alunas e alunos do curso de pedagogia podem contribuir. Nos últimos anos, Lucas, eu sou professora da disciplina de orientação de TCC. Uhum. E por conta da atuação das alunas no estágio, né, porque a grande maioria já durante o curso tem a experiência de fazer estágio remunerado numa escola particular ou numa prefeitura. Uhum. E muitas delas vão trabalhar na educação especial. E ainda, né, requerendo formação, por isso que, né, só que a necessidade de aprender mais sobre a educação especial tem feito com que o foco dos temas dos TCCs que são apresentados para eu atribuir o orientador para ser desenvolvido, tem mudado nos últimos tempos, né? Houve um aumento muito grande do interesse em pesquisa pelas temáticas de autismo e da educação especial, da inclusão e da temática, né, sobretudo de autismo. E uma outra coisa que me chamou a atenção é que neste ano nós montamos uma turma de pedagogia, né, bastante numerosa, né, nos últimos anos a gente teve, né, por conta de pandemia, né, questões do cenário nacional, uma diminuição no número de ingressantes. Neste ano nós tivemos um aumento no número de ingressantes no curso de pedagogia e boa parte com interesse em atuar na educação especial. Foi a educação especial que atraiu
o aluno para o curso de pedagogia, a aluna para o curso de pedagogia, por estar trabalhando de alguma maneira na sua cidade ou na igreja com a educação especial. Ainda assim, ser a formação, mas eu, né, fui trabalhar como estagiária e foi como auxiliar, né, de um professor para a educação especial. Então, o interesse o interesse pela educação especial, para mim, tem se apresentado, né, de uma maneira muito particular, aliás. Eu tenho observado uma mudança. Antes, os temas de TCC que se apresentavam eram literatura infantil e jogos e brincadeiras. Havia até uma dificuldade de atribuir orientador, porque eram muitos os alunos querendo desenvolver nessa temática, e agora houve uma mudança. Então, eu penso muito, né, nessa experiência dos alunos, tanto os ingressantes como os alunos que já, em formação, estão atuando na educação especial. E querem conhecer muito, querem conhecer sobre o autismo, e eu entendi que, né, eu fiquei muito tocada com a sua apresentação na formação nossa no ano passado, e, né, eu quis muito que vocês viessem aqui, né, a Larissa, você, para que pudessem trazer, né, a história da Marina, a experiência de vocês com a Marina, de maneira, né, a contribuir para o nosso conhecimento, a contribuir, entendendo que os alunos, né, iriam gostar. E aqui eu estou vendo algumas participações deles elogiando, né, a sua fala, elogiando o livro, e alguns dizendo também que querem atuar na educação especial. Então, quem quiser, né, fazer comentário, conversar com o Lucas, pode conversar, falar das experiências de vocês também. Eu vejo que, assim, né, esse crescimento, né, você falou, é bem curioso mesmo, isso é ótimo, né, nesse interesse pela educação especial. Ao mesmo tempo que eu falei, né, que eu fui acompanhando, claro, de outra perspectiva, de outra forma, né, nesses 40 anos da minha irmã, né, minha irmã completa 40 anos, antes era um susto, né, assim, havia sempre um susto grande a hora que chegava alguma criança, alguém que tivesse algum tipo de comunicação diferente, né, algo de uma forma que tivesse algo que assustasse o professor com o diagnóstico, né? E hoje, assim, esse interesse está sendo muito grande. O número de diagnósticos tem sido muito alto, né? Agora está 1 para 30 e poucos, a cada 30 e poucos, a cada 36, se eu não me engano, não lembro o número exato, tem sido diagnosticado, está se encontrando dentro desse espectro, né? Está se encontrando desse diagnóstico. Hoje eu soube de uma amiga minha de muitos anos, uma amiga muito antiga, assim, que soube o diagnóstico dela como autista hoje, assim, ela está se reconhecendo como autista agora depois de adulta, com 46 anos, né? Então, eu acho que esse é um início para a gente começar a repensar muita coisa. A gente tem que tomar um certo cuidado. Eu comecei falando dessa questão do diagnóstico porque a gente tem que tomar um cuidado de não estar conversando com o diagnóstico. Senão a gente corre muitas vezes o risco de conversar com o diagnóstico, sabe? De tratar o diagnóstico. E não tratar a pessoa, de não tratar as características dela, né? A Marina, eu falei, ela está entrando na adolescência e assim, apesar de eu falar da dificuldade sensorial dela, apesar de eu falar da dificuldade na comunicação dela, ela entra na adolescência com tudo que se entra na adolescência. Ela está querendo ouvir axé, ela está querendo o Ivete Sangalo, ela está querendo se remexer, ela está entrando lá, o complexo de Édipo continua ali presente, tudo. Então, e tem as vontades delas, os desejos dela, que muitas vezes a gente também vai ajudando a traduzir o desejo do outro. A gente acaba sonhando pelo outro, ajuda o outro a sonhar e a se compreender nisso, né? Então, a gente vê essa particularidade. Eu vi algumas perguntas aí a respeito dela em relação ao Gael, né, ao irmão. O Gael, ele leva isso com uma naturalidade porque ele também nasceu dentro desse contexto.
Então, agora que talvez ele está percebendo um pouco, porque a gente também conversa muitas coisas com ele, a gente deixa isso muito claro aqui em casa, porque não é fácil, a Marina ela é muito reta quando ela quer alguma coisa, e eles brigam como irmãos, naturalmente, né? Brincam e brigam, né, que faz parte dessa disputa. Mas ele age com uma naturalidade como quem chegou aqui, outro dia chegou com um rapaz aqui em casa e ele estava com a filha e ele foi comentar comigo, falou, minha filha é artista igual você. E o Gael estava do meu lado, ele ouviu e falou, minha irmã também é autista. Aí ele falou, não, eu quis dizer que ela é artista, que ela também gosta de desenhar, né, igual seu pai. Ele falou, tá. Não, mas minha irmã é artista também. Quer dizer, com a mesma naturalidade que se fala artista, fala autista, eu achei esse trocadilho ótimo entre autista e artista, assim, sem um susto, um bloqueio, mas falou, e é isso também, e é aquilo também, e é tudo também, não é só, né? Não é só uma coisa, né? Não se define só ali, né? A Marina, ela foi diagnosticada, ela estava com quase 4 anos, porque a gente ficava percorrendo muitos lugares, a gente, como eu falei, assim, nessa investigação entre busca por saber qual síndrome genética que era um estresse de ter que tirar sangue, de fazer, então assim, a gente parou com isso. E eu não tinha conhecimento sobre o autismo, né, e aí vendo uma reportagem, a gente falou, nossa, falei, acho que tem muito a ver com a Marina isso. Eu e a Larissa, a gente estava assistindo junto. E a gente ia nos médicos, nenhum dava diagnóstico, nenhum falava de autismo. E, assim, não faz tanto tempo, há 10 anos atrás, né? E hoje eu tenho falado o quanto que tantas pessoas têm sido diagnosticadas, né? E, enfim, aí a gente teve que ir para outras cidades e com outros profissionais, até que chegou um diagnóstico e falou, não, chegamos nisso, né? Mas o que eu falei, o mais importante do diagnóstico, tudo bem, a gente usa ele como mapa, a gente usa ele como um acolhimento também, muitas vezes. Eu converso com autistas adultos que receberam diagnósticos, alguns vêm conversar comigo, alguns entraram em contato comigo porque conheceram o livro e quiseram saber, quiseram vir conversar comigo por conta do livro. E aí eu converso com eles, eles falam, não, para mim foi ótimo saber que eu estou dentro do diagnóstico, porque isso me explica muita coisa. Porque a gente vive numa sociedade de uma exigência muito grande, ninguém sabe o que deve ser exigido ou não, ninguém sabe se explicar, né? E a gente vive numa angústia, né? A gente tem uma sociedade muito angustiante, né? Então, eu imagino isso dentro de uma exigência onde você tem que se adaptar a tantas coisas, né? E a dificuldade nisso. Mas aí eu volto a dizer, né? E aí a gente vai achando essas individualidades e não focar dentro disso, né? Trabalhar com diagnóstico eu estou falando dentro do meio profissional, dentro, né, quem for atuar, trabalhar com a individualidade. Eu trouxe aqui um livro, uma história, e quando eu vou apresentar em algumas escolas, em alguns lugares, tem gente que fala, então, você achou um método para autista, eu vou começar a desenhar com objetos, que eu acho que eles vão gostar. Eu falei, não necessariamente, eles não gostam, às vezes eles não acham legal, né? E isso foi uma coisa da Marina. O método está em achar essas pequenas coisas, sabe? O método está em enxergar isso. Não necessariamente em fazer exatamente, em desenhar com os objetos, né? Às vezes, de outra criança é uma outra coisa, e a gente vai descobrindo isso juntos, né? Então, acho que isso vem muito de uma calma nossa. Esse local de escuta, de escutar o outro, vem de uma calma nossa, de abrir um espaço dentro de nós. E para a gente abrir um espaço dentro de nós para caber a história do outro, a gente precisa compreender muito a nossa história. Porque senão a gente corre o risco de alguém chegar e falar assim, nossa, hoje está difícil porque aconteceu isso, aquilo, e aí o outro já fala, mas para mim também está difícil porque aconteceu isso. E o outro sempre vem falando, cada um vem falando do seu. Você fala, poxa, se a pessoa veio falar com você, porque ela está querendo achar algum espaço para pôr esse assunto, né? E de repente a gente já vem com uma contrapartida, fala, mas está difícil, está corrido e não sei o quê, e a gente não se ouve, né? Então a gente vai buscando esses espaços de escuta dentro de nós, se conhecendo, se avaliando. Isso é essencial. Então,
é o principal passo antes da gente ir avaliar o outro, né? A gente se avaliar, se perceber, se conhecer, ver nossas dificuldades, né? Saber das nossas vergonhas, né? E a partir daí a gente vai abrindo um espaço para chegar ao outro. E aí a gente consegue ouvir o outro de uma forma, com um espaço tão grande que o outro se sente mais acolhido. E fala assim, não, pode chegar que eu vou te ouvir. Você conta da sua correria, conta do que for. Enfim, eu vou falando e vou me delongando. Você me interrompe, né? Eu falo muito. Mas, enfim, quem quiser perguntar. O Lucas, tem uma pergunta da Emily aqui que eu acredito que você já respondeu, que ela pergunta assim, Lucas, como foi para a construção de relacionamento da Marina e do Gael? Acho que como foi, né, a construção, tanto para um aceitar a individualidade do outro. Acho que... Então, teve muito isso que eu falei, de estar nesse convívio, a gente trazendo isso para o mais natural possível, percebendo como trazer o movimento dentro dessa relação, e para perceber onde trazer o movimento, a gente tem que também perceber onde está a paralisia dentro disso, e vendo se há alguma paralisia dentro dessa relação ou não, se há o porquê que paralisou e como que a gente faz isso acontecer, como faz isso movimentar. Mas acontece muito, assim, uma dificuldade que eu vi é que eu falei, eu já tenho outros livros infantis que eu sempre quis fazer assim, e o Gael está envolvido nisso. Porque quando a gente chega no lugar, a Marina ela é muito protagonizada, até por ter tido livros lançados. E todo mundo, às vezes, vai paparicar muito ela, por ela ser autista. Às vezes a gente corre esse risco. Falar, ela é autista, não sei o quê, então todo mundo chega querendo dar muita atenção para ela. E o Gael, muitas vezes, ele se sente excluído, sabe? Porque ele chega no lugar e todo mundo vai querer tanto para falar, mas o Gael é um garoto normal, a Marina não, a Marina é autista, então todo mundo vai querer suprir muito a Marina. E aí o neurotípico acaba sendo deixado de lado, sabe? Então, a gente tem que deixar isso de uma forma mais natural, né? A gente não sabe exatamente aonde que está a falta, onde que está... Isso muda, né? Isso está de um jeito hoje, amanhã está de outro, e a gente vai percebendo isso o tempo todo, essa movimentação, né? Desse olhar. Não sei se eu respondi, se ficou claro. Sim, sim. Rô, tudo bem? Acho que seu microfone está fechado. Tá mesmo. É que assim, o Lucas eu não conhecia, mas assim, estou encantada, viu, Lucas? Eu acho que a sua experiência assim, me traz tantos conhecimentos, né? E eu atuo há 12 anos com crianças com autismo na rede pública. E nesses 12 anos, então, tudo que foi dito, que você foi dizendo, o aumento de pessoas, né? Os diagnósticos a mais que a gente teve, porque é necessário que a gente tenha um diagnóstico para que a gente possa trabalhar. Ele não é interessante para a gente, porque nós trabalhamos com desenvolvimento, né, Lucas? E é a partir daí que a gente vai. Mas eu acho que você contribuiu tanto assim, com todo esse trabalho, porque é a percepção mesmo do outro, né? Não vão ser os objetos em si, os objetos são dela, mas da gente perceber no outro quais os objetos, quais os interesses, o que está sendo para ele, naquele momento, tendo significado, e aí você apegar nisso. Eu achei interessante, assim, estou encantada, viu? Vou conhecer seus livros agora, porque a gente fica num tempo assim, trabalho, trabalho e trabalho, né? E a gente vai lendo, vamos vendo as leis que são necessárias, porque além dos atendimentos, nós temos as orientações aos pais e aos professores, então a gente tem que estar com a parte legal também, tudo ali na ponta da língua, para que a gente possa orientar esses pais, né? E aos professores também. E uma coisa fundamental que você falou foi essa: não trabalhamos com diagnóstico. Isso, assim, ó, é uma coisa que lava a alma, porque você trabalha com pessoas, você trabalha com desenvolvimento.
Então, o isso diagnóstico, ele nos orienta, né? nos orienta. Ajuda a desorientar. A ciência, assim, a gente sempre está muito baseado em argumentos científicos, né? E a ciência, ela é ótima, assim. A ciência, ela disseca muita coisa, desmembra muita coisa que é muito interessante. A gente tem especialidades, assim, pessoa que é especializada no joelho, ou no pulmão, ou no coração, e ela vai dissecando isso. A gente tem argumentos científicos para trazer. Mas aí depois a gente tem que também unir tudo isso, né? A gente não pode ficar só trazendo argumentos científicos de uma forma. Depois a gente pega tudo isso que a ciência trouxe como pesquisa e a gente une. E a gente consegue trazer um diálogo entre as coisas, né? Entre as especialidades. A gente precisa unir as especialidades. Senão, a gente não... Sabe, o fisioterapeuta tem que estar junto, ouvindo, junto com o pedagogo, junto com o pai e com a mãe, e a gente tem que estar junto e a gente vai somando esses olhares. Eu falo muito disso no livro, da gente somar olhares. Porque eu vi um elefante ali, mas o outro vê outra coisa no abdômen. Eu estou usando só como metáfora, né? Mas... Então, a gente, assim... Mas muito bom, viu, Lucas? Eu gostei muito e vou, assim, agregou ao meu trabalho, ao meu conhecimento, muitas coisas. A gente já tem que ter esse olhar, né? Diferenciado mesmo, porque você está olhando o outro e você precisa saber do outro. Mas agora mais do que nunca, viu? Parabéns. Obrigado. Tem uma outra fala aqui, olha, como é interessante como ele lida com tudo e como ele tem tudo e a vontade e esse amor. E o jeito que ele fala se encaixando totalmente, muito bom, ótima aprendizagem. Então, são umas falas aqui que nós estamos pegando no... Aí, ó, a Rosângela é nossa aluna, ela atua na educação especial, ela trouxe até uma experiência já em sala de aula, né, Rô? E agora ela fala que ela estagia em uma creche e foi direcionada para cuidar de uma criança autista. Porém, não fico no horário de aula com ela, fico só no horário oposto. Então, estou buscando informações nas mídias, livros e com familiares que também têm crianças com espectro, para conseguir ajudá-la de alguma forma. Então, sua palestra está sendo ótima para mim. A Rô, ela trouxe uma imagem que foi bastante dolorida, que ela está atuando com essa criança agora, mas era uma criança que deixavam lá, ela entretinha com a bolinha, então ela ficava boa parte do dia, e uma certa acomodação, por falta de formação, de saber como lidar, por uma resistência, e talvez até pela dificuldade de perceber o outro, de tentar, né, descobrir alguma forma de desenvolver o outro, de acessar o outro, essa criança, dentro de um contexto que deveria ser de inclusão, ela estava excluída e, né, apenas sendo olhada, né, digamos assim, mas não desenvolvida. E a Rô, né, está buscando conhecimento justamente para que ela possa, né, atuar de forma diferente com essa criança, porque a maneira com que ela viu essa criança ser cuidada, digamos assim, a incomodou, mexeu com ela, né? A minha mãe, eu lembro que ela não, na época, elas não deixavam nem ela frequentar a escola, não frequentava a escola. E a minha irmã, assim, ela tem uma paralisia cerebral que muito severa. E ela ela tem uma dificuldade motora, assim, de mão e pé, e fala, né? Mas ela tem a parte cognitiva muito preservada, assim. A parte cognitiva dela é ótima, assim, de compreensão, tudo. Eu lembro da minha mãe falando, eu era criança, né? Mas eu lembro da minha mãe falando, eu vou matricular ela. Ela falou, ela só vai ficar como ouvinte. Pô, você não precisa nem estar junto com ela, só dela ficar sentada na sala ouvindo. Para ter um convívio social, para estar junto. Ela falou, não vai atrapalhar a aula, não vai, né? Porque a escola não aceitava, né? Muitas coisas assim mudaram. A minha irmã, ela tinha um diagnóstico no início, os médicos falavam que ela ia ser um vegetal, que ela não ia sair da cama pela paralisia cerebral dela.
E minha mãe foi fazer cursos, assim, eu lembro, né, eu acabei estudando Glendoma por causa da minha mãe, que era foi um médico, né? Eu tenho até livro dele aqui que fala muito do lado direito e do lado esquerdo do cérebro, né? Como trabalhar com a criança do cérebro lesado. Ele tem uns livros bem interessantes, assim. E minha irmã, depois, ela passou a ser monitora em uma escola de crianças especiais também. Então, assim, eu acho que essa coisa de deixar a criança ali é uma dificuldade de como a gente lidar. Então, se eu não sei como lidar, eu não quero pegar esse problema para mim. Eu quero pegar problemas que eu sei resolver. Se eu tenho algo que eu não sei lidar, eu não vou chegar e abraçar essa causa, né? Então, por isso que a gente também precisa se tratar. Eu falo isso da gente se cuidar, da gente se tratar, da gente se instrumentalizar, da gente se ver, né? Isso é de extrema importância para todos nós, né? Senão não há método que chegue, né? Que bom. O Lucas, eu lembro bastante uma fala que foi muito impactante, só fazendo mais uma observação. Você fala que, né, o que você desenvolveu não foi um método. E eu penso que quando, né, ou familiares, ou mesmo os pedagogos em formação, eles desejam ter um método para, né, desenvolver a criança autista, né, né, alguma coisa que dê resultado com várias crianças que, né, dentro do espectro. E eu acho muito interessante que não há método, né? Não há, né, um encontro, né? Um encontro da melhor maneira, né, de acessar e desenvolver a criança. Sim. Há um método, assim, no sentido de como você vai trabalhar ali, mas nesse sentido que você está falando, de não ter um método universal, né? De não ter uma coisa mecânica, falar, aplico isso, exatamente, isso vai dar certo, né? Que para a gente não tem nem em alfabetização, né? Porque até a ideia né, de alfabetização dentro de uma ideia de sílaba, de pedacinho de palavra, a gente, né, existe até né, é mais complexo do que isso. Né? Existem várias possibilidades, então, né, existem vários procedimentos, mas são os referenciais teóricos que a pessoa busca para conhecer especificidades, para desenvolver as atividades, compreender melhor o outro, até encontrar, né, a melhor maneira. Né, dentro da alfabetização, da educação, a gente acha que vai encontrar uma fórmula, né, um método nesse sentido, que as pessoas imaginam, é uma fórmula que vai... talvez eu não sou da área, então me corrija, viu, Lucas e Rô, né? Se eu estiver falando muita besteira, tá? Não, que, Dri, hoje em dia a gente está trabalhando muito com o ABA, né? Um método ABA. A gente está trabalhando, inclusive existem vários cursos, que é uma forma de você ter um protocolo para ensinar cada pedacinho de coisas para o aluno, não só para o aluno com TEA, mas com o aluno com uma deficiência intelectual também, né? Que a gente trabalha muito com a deficiência intelectual. E o ABA está sendo muito divulgado, muito difundido, inclusive a gente está fazendo curso para poder aí agregar também mais um conhecimento com relação a isso, né? E existem várias coisas, né? Existe a comunicação alternativa, existe, né? O Lucas pode falar bem isso, né, Lucas? Que eu achei que foi em relação a tudo que a gente tem conhecimento, que a gente busca em estudo, o que eu achei no Lucas que foi uma coisa pessoal, sabe? Assim, como que eu vou dizer? É humanizado. Eu senti uma coisa humanizada, sabe? A forma com que ele olhou, ele foi procurar. Então, você pode ter vários métodos, você pode ter tudo. Se você não tiver humanizado ali para passar para o outro, nós vamos virar também umas maquininhas de fazer, né? Aí a gente vira... Fala que a gente vai trazendo coisa para a nossa dispensa, né? A gente tem um método. Você aumenta a sua biblioteca, né? Então, você vai tendo recursos e vai sabendo como usar. Né? Então, falando, não, aqui vai caber isso, aquilo, né? Como a Adriana falou, assim, você tem um método de alfabetização, né? De repente você tem ali uma
uma situação específica, uma criança, de repente você muda e fala, não, deu certo dessa forma. E a gente vai vendo a maturidade de cada um dentro disso, né? Então, assim, a gente vai adaptando os métodos, né? Vendo como que eles... Para cada um, né? Com suas especificidades ali. Tem uma pergunta aí se o autismo e o TDAH têm coisas em comum, né? Da Gabi. Isso. Hã? Da Gabriela. Tem bastante coisa em comum, né? O TDAH é outra coisa que está sendo bastante diagnosticada também, né? O diagnóstico está sendo muito alto, né? Eu acho que a gente também fica um pouco atento, uma coisa que eu penso, é a situação que a gente vive, né? Como eu falei de questões genéticas, né? De tudo isso que se desencadeia, dei o exemplo da Marina, né? Por essa investigação genética que a gente fez. Nós temos um quadro genético que já nos acompanha, mas a gente tem uma somatória de coisas, né? Eu gosto de pensar que nós somos seres assim biopsicossociais, né? Essa soma, a gente tem o nosso biológico, a gente tem essa parte genética que vem, a gente tem a nossa parte psíquica, a gente tem o social, a nossa cultura que vai nos envolvendo, né? Então, se eu já tenho um biológico, uma genética já com uma predisposição a algo e de repente essa sociedade potencializa isso, né? Eu acho que isso é uma das coisas que vão potencializando, né? Nossa, eu tenho hora que eu me pego assim muito nervoso de ficar. Hoje é vídeos muito rápidos, né? Você pega Instagram, você pega tudo é vídeo curtinho, né? Você não consegue se concentrar em nada, né? Tudo é TikTok, tudo é e você sai de um para o outro, você sai de um para o outro, tudo é algo que vai aumentando muito uma carga, né, uma estação, mas você não tem uma descarga necessariamente, né, porque você não tem um começo, meio e fim, né, tudo é um vídeo curto, de repente você vai para outro, de repente você tem outra notícia, de repente você tem outra informação, de repente chega uma piada, e é tanto estímulo, tanta coisa, que são coisas que também potencializam um quadro. Eu não estou dizendo que isso é o causador, né, mas se você tem uma situação a qual potencializa um quadro, né, da mesma maneira que um método que pode melhorar também vai potencializar a melhora, vai potencializar um desenvolvimento, né, disso que a gente está falando, de como que os contextos interferem para bem ou para mal, né? E a gente entra em aspectos de alimentação, minha esposa é nutricionista, né, a Adriana conhece, assim, então a gente conversa muito sobre isso, então os contextos todos que a gente está vivendo, a gente também tem que estar atento, né? Então, a gente tem os diagnósticos, a gente tem os casos, né? E como que esse contexto pode beneficiar, né? Ou atrapalhar mais, né? Enfim. Existem alguns estudos também que essa exposição na telinha para as crianças, principalmente para os bebês, né? Já estão trazendo alguns conflitos também nessa questão da criança, que ela tem muita informação, mas não conhece nada, né? Ela tem aquelas informações ali. A informação, ela é gostosa quando a gente incorpora ela, né? Você vai, desde bebê, assim, você vai sentir o cheiro de alguma coisa, aí você quer pegar na mão, aí você quer pôr na boca, aí você, né? E você tá ali experimentando tudo, né? Acho que a tela tira um pouco isso, né? Eu acho que ela é muito útil, ela é muito legal, ela, né? Em casa, assim, eu não chego a colocar a tela como vilã, né? Mas eu fico atento ali, falo, não, pera aí, vamos parar com isso aí agora, vamos para outra coisa, né? E vamos estar achando um equilíbrio ali, vendo o que está acontecendo, né? Causas e consequências. Bom. Alguém que pode, não precisa escrever, pode abrir o microfone e falar com o Lucas. Levanta a mão.
Rodri, eu acho que o microfone não está habilitado para todos. Mas se levantar a mão, a gente não consegue habilitar para a pessoa? Consegue, a gente consegue, sim, a gente consegue liberar. Quem quiser fazer pergunta, levanta a mão, aí a gente desbloqueia. Tem, enfim, tem nosso site, tem o Instagram também que a gente tem. Isso. Ali, sempre que eu posso, que eu consigo um tempo também, eu gosto de escrever e trazer alguma coisa lá. Alguém... Ô, Lucas, só deixa eu fazer né, pedindo já desculpa, né, se eu estiver falando, né, alguma coisa inadequada, viu, Rô? Viu, Lucas? Uhum. Mas uma coisa que me chamou muita atenção quando eu ouvi, né, você e a Larissa, né, pela primeira vez, e aí eu assisti a palestra de manhã e à tarde, e eu, né, gostei demais, e que é uma coisa que, na minha experiência, eu vejo com muitas pessoas que vão trabalhar com a criança autista, elas querem exigir que a criança fixe o olhar. E você me chamou a atenção para uma coisa que eu, né, não tinha nem pensado, eu não tinha problematizado a questão da subjetividade do olhar, se a gente não quiser, né, e da individualidade, né? Então, gostaria que você falasse sobre isso um pouquinho para a gente. Tem hora que a gente não consegue, né? Tem hora que a gente não quer, tem hora que a gente não está disposto, né, a deixar nosso olhar para o outro também. E a gente tem que respeitar. Tem momentos que a gente está mais disponível, tem momentos que não, tem pessoas com quem a gente consegue estar mais à vontade nisso, tem pessoas que não. Dependendo da situação que a gente está, a gente desvia o olhar, né? O olhar, ele é muito forte, né? A gente vai traduzindo pela palavra, porque a palavra ela é muito sofisticada para a gente falar, para a gente dialogar, mas a comunicação no olhar, a comunicação, né, nos gestos, né, na presença, ela é muito forte. Então, as pessoas chegam a agredir o outro com o olhar, né? A gente pode ser agredido com o olhar, sim, porque a pessoa fala uma palavra, a gente pode perceber um olhar de paixão ou qualquer outra coisa. E eu lembro que quando a gente foi levar a Marina na primeira terapia, que era em uma outra cidade, né, a Marina era pequena ainda, eles seguravam a cabeça dela, assim, e forçavam a olhar, assim, falando, olha no meu olho aqui por 5 segundos, se olhar para o meu olho por 5 segundos, ganha um chocolate, sabe? Umas coisas assim. Aí a gente tirou fora, né, assim, foi só um dia, depois não ficamos mais. Porque quem que aguenta, né? Se você não está disposto, eu vou lá e seguro sua cabeça e falo assim, não, olha, porque a gente tem que ter um contato visual. Eu falo, não, nem sempre, né? Nem sempre a gente vai ter um contato visual. Nem sempre eu vou estar disposto a dar um abraço super carinhoso, né? Eu posso te encontrar um dia, Adriana, te dar um super abraço gostoso, daí no outro dia chega e às vezes eu não estou num dia bom, porque aconteceu alguma coisa, sei lá, e é diferente, né? E a Marina, porque isso é muito característico, fala assim, o autista não olha no olho, né? E muitos olham, muitos não olham, mas muitos olham, né? E eu lembro que quando o Gael nasceu, a Larissa, né, ficava com ele, bebê, para amamentar, para fazer dormir, ficava aquela coisa de colo. E a Marina, ela tinha uma coisa quando ela ia dormir. Então, às vezes a gente estava na sala, de repente ela saía, quando ia ver, ela tinha ido para o quarto dormir. Isso, criancinha. E quando o Gael nasceu e ela começou, aí ela ficou observando muito isso. Isso trouxe um resgate nela, que ela começou a pedir história para dormir. Sabe? Ela começou a querer esse aconchego, porque acho que ela via ali isso, e acho que isso despertou. Por mais que a gente tentasse, por mais que a gente chegasse, ela tinha uma dificuldade de abrir esse espaço, de ter esse aconchego, sabe? E eu acho que o Gael, por ser bebê, por ser assim, abriu dentro de um outro lugar, dentro de uma outra forma, né? Despertou isso nela. E eu comecei a contar história para ela. Então, ela me pedia histórias de coisas, assim como os desenhos ajudam ela a
compreender as coisas, às vezes histórias à noite ajudavam ela. Então ela pedia histórias de coisas que aconteciam no dia, até para eu ir elucidando ela de algumas coisas. E em um dos dias que eu estava contando a história, ela ficou olhando muito no meu olho. E assim, era muito engraçado, porque ela nunca tinha ficado olhando no meu olho. E aí eu fiquei contando a história e ela não parava de olhar no meu olho. E aí ela pedia a história de caverna, e eu comecei a contar a história de caverna. E aí eu falei, o que aconteceu dela? Ela falou, não, e a gente vai cavar a caverna. E aí eu ia contando essa história com ela, e ela ia ajudando a trazer elementos, e foi falando da caverna. E no final ela falou, o olho do papai é marrom. Ela estava com 8 anos. E ela não sabia que meu olho era marrom. E eu falei, nossa, foi a primeira vez que ela olhou no meu olho. Ela nunca tinha olhado no meu olho, Marina. Eu nunca forcei ela a olhar no meu olho. Eu sempre quis, mas nunca forcei. Hoje ela olha, porque a gente se comunica olhando um no outro. Mas ali despertou um lugar onde ela se sentiu à vontade de olhar. E a partir do momento que ela descobriu que o meu olho era marrom, ela começava a andar pela rua e toda criança que ela via, a criança às vezes estava andando na frente, estava de costas com uma outra pessoa na calçada, com a mãe e com o pai, ela ia lá e puxava a criança para ver o olho. E ela falava, é azul, é preto, é marrom, sabe? Porque ela começou a ficar curiosa de saber que os olhos têm cores diferentes, que ela não tinha se atentado nisso, ela não sabia disso. E ela começou a querer saber a cor de cada um. Então, cada um que chegava, ela começava a pegar e puxar para ver a cor do olho. Eu achei isso tão legal, tão curioso. Dela ter descoberto isso, tipo, foi no tempo da maturidade dela, que teve uma ajuda do Gael por conta do contexto com a lá. Ela pôde ver essa situação de fora, né? Talvez estava difícil para ela ver essa situação por dentro. Então, a hora que ela viu isso acontecendo com o outro, isso facilitou. Às vezes os outros servem de exemplo para a gente, né? A gente tem músicas que traduzem a gente. Às vezes a gente escuta uma música de um cantor e fala, nossa, puta merda, né? Aí a gente canta aquela música como se fosse a gente que tivesse escrito, porque ele traduziu tão bem, né? A gente precisa do outro. Então, às vezes a gente vê no outro alguma coisa que aconteceu e fala, nossa, agora eu entendi. Não aconteceu comigo, mas às vezes aconteceu com o outro e eu ver o outro e eu entendi o que aconteceu comigo. Então, a gente vai abrindo, né, esses canais. Perguntaram se foi um susto, né, ou como foi eu descobrir o diagnóstico da Marina, né? Teve o susto. É claro, porque fica, né, como vai ser. Eu acho que para mim talvez tenha sido um susto menor, porque como eu falei assim, eu venho de um contexto de ter que cuidar, de ver minha irmã fazendo exercício o tempo todo, eu estava sempre indo com ela criança, porque às vezes não tinha onde minha mãe deixar, então ela me levava junto lá na fisioterapia, na fono, nos lugares. Então acho que isso me colocou num lugar mais comum, assim, vamos dizer, de ver essas coisas todas. Mas é claro que tem um susto, porque ali era uma situação de irmão, né? E aí, como pai, você tem um outro susto, porque você tem uma outra responsabilidade, você tem uma outra função, né? Então, teve um susto, sim. Mas eu acredito que foi menor, bem menor. Lucas, e a experiência da Marina com a escola? Essa conexão, essa relação que, né, que vocês estabeleceram com o desenho, com essa linguagem, a escola conheceu essa experiência ou de alguma forma ela como que a escola lida quando ela sabe dessa sua experiência com a Marina? Como essa conexão acontece, né? A escola soube, acolheu muito bem, conversou, né? Eu tenho conversa, assim, eu tenho diálogo com a diretora, que é uma pessoa bem legal, sim. E a escola, assim, acolheu muito bem, assim, e sempre foi muito aberta a diálogo. E os amigos dela sempre foram muito legais. Tanto é que teve um momento que a gente pensava em mudá-la de escola ou não, mas a turma dela foi muito acolhedora com ela desde pequena. Então, a gente vê a atitude das crianças ali com ela. Agora eles estão entrando numa fase adolescente e eles começam a entrar também em outras questões mais individuais deles, assim, né? Então, eu não sei até que ponto eles estão hoje tão
juntos com ela como antes, mas ainda tem amigas muito próximas. A Mariana não tem o hábito de conseguir contar muito o que acontece na escola, então a gente fica sabendo ou através de professores, ou de algum amigo, ou da auxiliar, mas ela tem chegado assim esse ano e contado mais coisa. Dia desses ela chegou e eu sempre pergunto, como é que foi na aula, o que você fez? Sempre fico puxando assunto para ver o que ela me conta, né? E ela fala, ela responde de formas muito pontuais, assim, né? Foi legal, sim, tal, né? E aí esses dias ela falou, a Marina conversou com a Ana Clara. Eu falei, mas o que você conversou? De slide. Eu falei, de slide? Por quê? Ela falou, a Ana Clara perguntou se eu estava conseguindo acompanhar os slides. Então, assim, eu achei isso muito legal. E ela contou sorrindo, assim, muito feliz, sabe? Ela estava muito feliz da amiga dela ter contado, da amiga dela ter querido, tá querendo ajudar, e dela tá me falando. Ela estava muito feliz nisso. Porque a menina estava preocupada, assim, se ela estava conseguindo acompanhar os slides e copiar a matéria, né? Porque o professor ia passando, né? E como é que estava sendo isso para ela. Esse ano, a gente está fazendo uma experiência de não ter auxiliar o tempo todo com a Mara. Porque foi muito positivo, é muito positivo auxiliar com ela, acompanho ela em algumas atividades, mas não em tudo, porque a Marina foi ficando meio preguiçosa. Ela foi ficando dependente junto ali com a auxiliar e foi meio que engrupindo ali. Então a gente falou, não, deixa ela um pouco solta, deixa ela um pouco na aula, ver o que ela consegue copiar ou não. E ela acompanha, o professor fala, agora eu vou estar na página tal, não vai. Agora tem que fazer exercício na página tal, agora nós vamos copiar isso ou aquilo. Tem forçado um pouco mais ela. A gente vê que ela cansa, tal, mas é uma forma dela ficar mais atenta, criar uma responsabilidade, ter uma disciplina ali também, né? Mas auxiliar continua lá ainda também ajudando sempre que necessário, né? Porque ela precisa de um apoio ainda. Ô, Lucas, lá vem as curiosidades, né? Cada aluno, né, legalmente, né, o aluno que tem o TEA, ele tem direito a ter esse professor de apoio, um professor especialista de apoio, né? A gente tem às vezes a gente conversa o seguinte, como será, né? Quando você falou agora, eu achei interessante, porque, por exemplo, tem um aluno dentro da sala, tem um professor de apoio. Se tiverem 2, 3 alunos, cada aluno terá um professor de apoio, né? É isso que as escolas estão pedindo. Aí você falou dessa experiência dela ficar um pouquinho, que eu também concordo. Eu acho que o aluno não é nem preguiça. Eu acho que se a gente tiver um apoio ali, alguma pessoa que faz, até a gente vai deixando um pouquinho, Claro. né? De fazer. Alguém tem responsabilidade, né? Isso. Lu, e aí, como que vai ser? Porque agora, há 12 anos, eu atendia 2 alunos. Hoje eu atendo 8, né, na minha sala de recursos. Então, e isso a gente sabe que os diagnósticos estão mais favoráveis, então nós teremos mais alunos mesmo, né? E como será, né? Porque a proposta é cada um ter um professor de apoio. Agora você falando, não sei se você vai concordar, eu também concordo que tenha que haver professor de apoio, mas para a sala toda. É um pensamento meu, só gostaria da sua opinião. Eu acho que assim, por lei, assim, pensando na lei, a lei exige que tenha, né? Mas eu acho que a gente sempre tem que pensar que a gente teve um diálogo, como eu falei assim, a gente teve uma abertura com a diretora e a gente teve esse diálogo com ela. Então eu acho que assim, ele é muito importante ter um auxiliar, realmente ajuda muito, mas a gente tem que ver no caso a caso e como que isso vai sendo movimentado. A gente teve essa liberdade de chegar e ter esse diálogo com a diretora e fazer essa experiência de falar assim, vamos ver como que vai ser para ver se ela
se ela vai querer se comunicar mais, porque é o que você falou, qualquer pessoa vai se acomodar, isso é natural que aconteça. Mas a gente teve a liberdade de falar e falar também assim, falar, olha, e em algum momento, se a gente vê que não está dando certo, a gente vai precisar desse apoio mais, de uma forma mais intensa, né? Se a gente vê que está regredindo, se vê que a gente, não deu certo o nosso plano, a gente vai ter que estar atento para saber que está regredindo, que não funcionou o nosso pensamento, né? Então, assim, é ter que estar atento no que está rolando em cada situação. Porque a ideia é que ela vá ganhando uma autonomia. Eu penso muito na Marina, e eu acho que, como qualquer pai, a gente pensa como que vai ser o futuro? Será que ela vai ter uma independência? E quando eu não estiver aqui, quando não tiver mais ninguém, né? Qual que vai ser a independência dela? Então, eu quero trazer essa responsabilidade para ela. Mas eu quero saber, assim, até que ponto ela consegue, e até que ponto ela precisa de ajuda, até que ponto, né? Então, e as auxiliares que ela teve são muito legais, assim, ela sempre teve auxiliares muito bacanas, que sempre se deram muito bem com ela, e sempre trouxeram um retorno muito legal, porque daí a auxiliar também passa a ver coisas que a gente não via. Vamos supor, quando a Marina começou mais novinha, né? Quando a Marina começou a comer mais sozinha certas coisas, então a senhora falou, não, aqui ela já está comendo sozinha. Então, assim, a gente como pai, ela era mais novinha, né? Falou, não, mas eu achei que ela ainda não conseguia e tal. Então, assim, a gente tem um retorno também dos auxiliares, elas ajudam muito a gente. Enfim, tem muitas questões, assim, né? Não dá para a gente ser muito reto, assim, nas decisões, né? Tem que ser bem flexível, né, Lucas? Sim. Tá ótimo. Bom, acho que mais alguma coisa? Lucas, a gente segurou você bastante aqui, porque a conversa ficou muito boa. Não, para mim tá ótimo. Assim, eu gosto. Alguém falou de criança com DI. O que é DI? Eu não sei. Deve ser deficiência intelectual. Isso. Tá. Semelhança entre déficit de atenção e hiperatividade, né? Eu acho que a gente fazer uma leitura do que é essa hiperatividade também é algo legal. A gente tem crianças que são super energéticas, né? Como lidar com isso, né? E outras não, outras são mais passivas, né? Isso muda bastante mesmo, né? E é o que eu estava falando, assim, a gente vê para onde que está caminhando, né? Eu acho que a gente compreendeu o movimento, assim, de cada um. Enfim, a gente tem métodos para poder, às vezes, descarregar um pouco essa energia. Enfim, aqui a gente pode entrar aqui, a gente vai entrar numa conversa, a conversa não tem fim, né? Então, eu sei que a gente estourou um pouco tempo aí, mas eu me coloco aqui à disposição também, se alguém quiser conversar, mesmo se for outro momento, enfim. É isso? O tempo estourou? Ou não? Não sei se estourou. Não, é que eu estou entendendo. Oi, Fá, você vai falar? Não, Pode porque falar, não estourou. É que como né, diminuiu a interação aqui, né, estamos entendendo que né, os alunos estão satisfeitos, interagiram já com a nossa conversa aqui de hoje. Tá. Não, eu estou à disposição, né? Se alguém tiver perguntas ou não, enfim, estou aqui. Bem, então. Eu acho que a criança, né, enriquece nesse sentido, né? A gente tem que buscar novas formas, né? Um novo repertório. A gente é obrigado a mudar, né? A nossa forma de explicar ou de falar. Eu acho que isso nos enriquece mesmo. Isso é muito bom.
né? Se a gente sempre explicar as coisas da mesma forma, agir da mesma forma, né? Então, acho que quando a gente tem acesso, a gente consegue nos enriquecer de falar assim, não, eu preciso explicar de uma outra maneira, preciso agir de uma outra forma, porque senão não vai funcionar, não, eu preciso. Então, isso vai fazendo com que a gente vá buscando outros recursos dentro de nós, né? Então, acho que vem para somar, né? Eu acho que o processo de inclusão tem essa riqueza, assim, também. Lu, Quero. Lucas, olha, muito legal. Estamos muito acostumados, né, a ouvir o profissional falar sobre o autismo, e agora ouvir de um outro lado um pai trazendo as experiências que você vivenciou e vivencia, né, com a sua filha linda, que nós vimos logo de início, quando você falou o que vocês estão vendo aí, né? Então, é muito interessante a busca que você teve, todo o desdobramento, né, que vocês tiveram, para integrá-la de uma forma mais tranquila, mais natural, e os recursos que vocês buscaram para estimular esse desenvolvimento potencial dela, né? Muito legal, assim, o que você trouxe, como você mostrou, a tranquilidade da sua fala, foi muito bom mesmo para a gente aqui do outro lado, como educadores, né? Ouvir esse cuidado, essa parceria também de vocês com a escola, isso é muito enriquecedor, muito bom mesmo. E a Sofia só tem a ganhar, né, Dri? Com todo esse seu empenho, essa dedicação. E nós Marina. aqui aprendemos. Marina, isso. Isso. Obrigado. Não, para mim é uma delícia estar falando, tá? Eu falo de coisas pessoais, falo de coisas que eu gosto de estudar, coisas que eu fui indo atrás, então para mim é muito bom, né? E eu trago isso, acho que eu fui unindo muito da psicologia, ou mesmo da corporal, e junto com a arte, porque eu acho que a arte vai nos ajudando muito nisso. Né? Sim. Então, aqui eu trouxe como exemplo o livro, e a gente utiliza muito de arte o tempo todo aqui em casa, como uma forma de caminhos também, né? Então, a gente se apoia na arte o tempo todo. Eu estou criando agora um grupo de atendimento para pais, né? E a gente tem se utilizado muito disso, muito desse repertório, muito dessa... junto com teorias, junto com estudos, junto com tudo junto, né? Então, a minha ideia de ter criado esse grupo para pais é justamente essa, porque eu acho que nós pais precisamos, né? Às vezes a gente vai... Com certeza. Então, a gente precisa ter esse apoio, ter esse ensinamento, esse lugar de escuta, esse lugar de aprendizado, né? Trocas de experiências, né, Luca? O que deu certo, o que não deu, o que a arte está fazendo, o que pode também contribuir para outros, porque a arte é inspiração, é a gente transpor, né, os nossos sentimentos, aquilo que estamos sentindo, assim como na música, né, que também é um recurso muito utilizado como até mesmo como terapia, como desenvolvimento e da criança e mesmo do adulto, né? Sim. Dri. Então, Lucas, eu agradeço imensamente por hoje, né, por tudo, pela disponibilidade desde o início. Eu tive, né, o prazer de assistir, né, você e a Larissa, e eu tenho um carinho muito grande pela Larissa.
A Larissa, para quem não sabe, é a esposa, mãe da Marina, né, esposa do Lucas, e é a nossa nutricionista, e uma pessoa, aquela pessoa muito fácil de gostar, de admirar pela competência, inteligência, pela sensibilidade. Então, eu agradeço demais, né, a Larissa por me colocar em contato com você e da sua disponibilidade desde o primeiro momento. Eu, Lucas, agradeço mesmo. Foi muito enriquecedor, né? Penso que você está lendo os comentários, né, elogiosos, né, ao que aconteceu aqui hoje, que foi, né, muito bom, muito enriquecedor. É uma troca de experiência, de conhecimento muito importante, muito necessário para todos nós. Tá? Então, eu, né, acredito que eu falo em nome de todo o curso, né, Lu, né, Fabiana? Com certeza, Adri. Sim, com certeza. Nossa gratidão por esta noite. Muito bom te ouvir. Obrigado, eu que agradeço. Para mim foi um prazer. Fiquei feliz desde o início também com o convite. Enfim, a gente tem muita coisa para falar, eu nunca sei se eu estou indo muito além ou não. Para mim foi muito gostoso, assim, foi gostoso ouvir vocês, foi gostoso ter essa troca. Obrigado mesmo, obrigado. Estou à disposição quando quiserem, quando necessário, eu, Alá, a gente está sempre à disposição aqui. Um prazerzão. E bom te ouvir, Adriana, falar da Larissa. Eu sou suspeito em dizer, mas é gostoso ouvir o outro falar também. Também, né? É incrível mesmo. Bem, então, obrigada mesmo. Pessoal, boa noite. A gente, né, iniciou essa noite, né, de fórum, né, de maneira, né, muito sensível, muito gostosa. Foi uma noite muito prazerosa. Amanhã nós teremos mais. Né, nós contamos com a presença de todos, nós disponibilizamos aí a lista de presença, né, não esqueçam de assinar para a emissão de certificados, e eu vou encerrar com um vídeo que a Fabiana, né, me apresentou agora há pouco, que se refere ao dia 28 de abril, que foi o Dia Internacional da Educação, e traz um rap, né, sobre educação, né, para a gente encerrar esta noite de hoje. Bem? O Lu, a indicação do vídeo é da Lu, tá? Ai, da Lohana, olha só. Imagina, gente. Que isso. Não, mas muito bacana. Obrigada, Lu. Imagina. Você é letrista, né? Você gosta de escrever música, né? Sim. Você seria capaz de escrever uma letra de música a respeito disso tudo que a gente falou hoje? Eu sou capaz de uma música, uma letra sobre tudo isso que a gente falou hoje. Para mim não aparece. O que eu gosto na escola é bem básica. Português, matemática, educação física. Diversidade, diferentes formas de pensar. A arte abriu minha mente e trouxe outra forma de olhar. Na escola eu brinco de tudo, até de voleibol. Mas o que eu gostava mesmo era de futebol. Foi primeira profissão que eu queria ser exemplo, mas minha mente foi mudando ao decorrer do tempo. O que eu não gostava era de exclusão, além da violência e da tiração. E as aulas de inglês, que é só repetição. Pensou tudo são rosas, mas espinhos tem nome de agressão. A escola dos sonhos é uma escola completa, que estimule nos estudos, nos faça atleta. Não exatamente de esporte praticar, mas de alto rendimento na profissão que quiser trampar. Daqui 10 anos serei empresária, tendo minha empresa, administração visionária, que gera emprego para o cidadão, com filiais pelo mundo do meu próprio salão. Para chegar até lá, tenho que estudar, com meus pais e professores conseguirei alcançar. Sei que não será fácil, vou ter que ralar, e a segurança e a educação vem meu futuro espelhar. E ao Planalto que hoje me escuta, vou dar um conselho com a mente limpa. Nas particulares jovens já estudam, mas escola nas quebradas, só acho ouro quem garimpa. Eu de 10 anos, olha como cê cresceu, e muitas das vezes que caiu resistiu.
Por mais que foi difícil, nunca desistiu. Você chegou, conquistou, isso é mérito seu. Passado, presente e futuro, unidos em uma missão, lutando todos pela educação. Passado, presente e futuro, unidos em uma missão, lutando todos pela educação. Pessoal, boa noite. Encerramos aqui, então, a primeira noite do nosso Fórum de Educação. Até amanhã. Muito obrigada. Obrigado. Até. Obrigado. Obrigado, Lucas. Gratidão, viu? Obrigado. Muito obrigada. Obrigado.